glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Hoje é domingo, quarto domingo da Quaresma, ano C, ano de Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens com eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Trazei e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas eu preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se no domingo passado nós falávamos sobre a questão da conversão, da metanoia, uma transformação radical a Deus e ao seu reino, hoje o convite da palavra de Deus, da liturgia, é descobrir o amor de Deus. É colocar-se numa vida de comunhão com Deus. Se não haverá transformações, não haverá conversão, se nós não bebermos da fonte do amor, que é o próprio Deus Criador. O Evangelho apresenta-nos Deus como Pai, que ama e que ama gratuitamente. Ele nos dá de graça recebemos.
Porque o amor de Deus, ele é fiel e eterno. Pense nisso. Como é o nosso amor? De que forma nós amamos? Até quanto nós amamos? Até quando nós amamos? Porque Deus misericordioso, apesar das nossas escolhas erradas, da irresponsabilidade do filho rebelde, do filho mais novo, este amor está presente. O amor sempre está lá, sempre à espera, sem condições, para acolher o filho quando decidir voltar. É um amor entendido na linha, na jornada, na caminhada da misericórdia. É um amor misericordioso e não o amor da justiça dos homens. Nós amamos até um pedaço, nós queremos nossa parte, nós queremos nossas contribuições, nós queremos nossos privilégios. E este capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é todo voltado para a misericórdia de Deus. É uma catequese da bondade de Deus, do amor misericordioso de Deus que estende a sua mão. Lembra da semana passada da figueira? Ele vem sempre olhar, sempre está no portão, sempre está de braços abertos, ele sempre procura os frutos do amor na nossa vida. Ele não se cansa. Ele sempre está lá esperando uma resposta de cada um de nós. O Evangelho de hoje apresenta, portanto, a murmuração dos fariseus e dos escribas diante da proximidade dos publicanos, que para eles eram pecadores. Como pode Jesus falar com os pecadores? Como pode Jesus sentar à mesa com os pecadores? Como pode Jesus deixar se aproximar dos pecadores? Acolher, portanto, os pecadores, os publicanos, para estes que murmuram, era um verdadeiro escândalo. No entanto, comer com eles, estabelecer laços de amizade, de fraternidade, de familiaridade com eles é algo que só Jesus. Eles não conseguiam ouvir isso, mas Jesus coloca isso no coração. Jesus coloca aí como centro da sua pregação. E, logicamente, que esses fariseus não querem ouvir a Jesus. Porque eles estão presos àquela doutrina tradicional. São pecadores, são condenados. São pecadores, são retirados do convívio. São pecadores, não podem se aproximar das coisas de Deus. Jesus nos traz esta parábola do filho pródigo, que cada vez que a lemos é uma novidade. Às vezes nos pegamos mais ao pai, às vezes nos encontramos mais no filho rebelde, às vezes nos situamos também como filho o filho mais velho, com teimosias, com uma cabeça, às vezes, fechada à novidade. É o amor que nos lava, o amor misericordioso. Portanto, é uma proposta de vida. E é interessante que só Lucas traz esta parábola, este evangelho. Não tem Marcos, não tem Mateus, não tem João. Aí está algo de novo para nós. E deve chamar-nos a atenção. O pai é uma figura excepcional, que conjuga o respeito pelas decisões e pela liberdade dos filhos. É difícil às vezes entender isso. Por que as coisas acontecem? Por que o mal está presente? Por que as guerras acontecem? Por que a pandemia acontece? Por que tantas coisas, tanto preconceito, tanta violência, tanta fome, tanta doença? Isto é difícil de compreender. Muito difícil. E aí a nossa autossuficiência muitas vezes vem tentar trazer respostas a estas questões. E assim não nos deixamos amar. E assim nos colocamos ausentes, distantes de Deus. E pior ainda, muitas e muitas vezes reclamamos tanto e nos tornamos infiéis ao amor do Pai. O filho mais novo, esse segundo personagem, é um filho ingrato, insolene, obstinado,
que exige do pai muito mais do que aquilo que tem direito. Assim é o pensamento dos fariseus. Se eu faço, Deus tem obrigação de me dar. Muitas e muitas vezes entramos erroneamente pela teologia da prosperidade. Achamos que Deus tem obrigação, que Deus faz tudo, que Deus pode tudo, e muitas vezes não aceitamos os limites de nossa humanidade, as cruzes de nossa vida, e nos colocamos, portanto, distantes de Deus. Abandonamos a casa de Deus, abandonamos a igreja, abandonamos o amor do Pai, gastamos tudo que temos e Deus não se cansa de nós. Pacientemente está à disposição de braços abertos. Esta parábola traz uma imagem de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de vazio e de total irresponsabilidade com a vida. Nos é difícil perceber e muitas vezes nós caímos no vazio. A vida fica sem sentido, perdemos a esperança, o desespero toma conta de nossa vida, nos tornamos egoístas. E aí, nas experiências que temos negativas do mundo, quando já nos desgastamos, nos destruímos, perdemos o amor, perdemos a confiança, perdemos a nossa fé, perdemos a nossa santidade, perdemos a nossa pureza, quanta dificuldade de voltar e nos encontrar no abraço do Pai. E o terceiro personagem, que nós conhecemos bem, é o filho mais velho. É aquele que é tudo certinho, que faz tudo como o pai mandou, cumpre todas as regras, nunca pensou em deixar a casa, se acomodou e se sente muito bem acolhido pelo pai, mas, no entanto, ele não consegue entender, além do que ele acha que é justo e que é certo, mas não entende a lógica da misericórdia de Deus, porque ela muda nosso pensamento, nossas regras, muda as nossas leis, muda o nosso entendimento, muda completamente a nossa vida. E assim, a parábola do Pai bondoso e misericordioso pretende nos mostrar o caminho de Deus, o reino de Deus. Deus que é um Pai bondoso, que respeita e muito a nossa liberdade, as decisões dos seus filhos e filhas, mesmo que eles usem mal esta liberdade, mesmo que as decisões dos filhos não estejam no caminho correto, mas se percam no caminho errado. Acontece o que tem que acontecer, mas Deus continua a nos amar e espera ansiosamente o regresso dos seus filhos. Quando os encontra, acolhe-os com amor e os reintegra na família, na comunidade, no reino. Deus se alegra com o nosso encontro, com a nossa pessoa. Ele não quer olhar os pecados, ele não nos condena, ele não usa a lógica da justiça do mundo. Toma cá, recebe lá. Não. Ele é todo misericórdia, amor, bondade e faz festa quando os filhos rebeldes voltam para casa. A Quaresma é esse tempo de reencontro, de voltar para casa. Portanto, esta parábola é um grande convite para você, para mim, para todos nós, para a nossa comunidade imaculada, conhecer a dinâmica do amor de Deus, não do julgamento dos nossos irmãos, porque aquele que julga, condena. Não é essa a medida, a justiça, como diz o Evangelho. Esse Deus quer nos dar uma medida de amor, calcada, apertada, bem cheia, grandiosa, que transforma e nos converte. Esta é a linha de Deus, este é o pensamento de Deus. E esta parábola também alerta-nos para que, quando nós nos sentimos perdidos, vazios, frustrados, sem sentido, possamos descobrir o amor do Pai, longe do egoísmo, longe do materialismo, longe da autossuficiência. E convida-nos a reconhecer que não é nos bens deste mundo, mas sim no amor, na comunhão com o Pai, que encontramos a felicidade, encontramos a serenidade, encontramos a paz. Querido irmão, querida irmã,
Reflita um pouquinho essa semana. É o capítulo 15 de Lucas. Ali estão as parábolas da misericórdia. Vale a pena, porque você está se preparando para a confissão. Já, daqui a alguns dias, toda a nossa comunidade vai ser chamada a fazer a sua confissão comunitária para a Páscoa. A conversão é tomarmos consciência do nosso pecado, é retirarmos de nós, extirparmos de nós essa doença terrível, maligna e mortal que é o pecado na nossa vida. Você vai ser convidado, venha se confessar, venha fazer a sua penitência, se prepare para a Santa Páscoa. Que o Senhor derrame graças e bênçãos pelas mãos de Maria Imaculada e de São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra